Boa noite, meus amados irmãos. Então, nós estamos aqui em mais um momento, maravilhoso da presença do Senhor. Eu recebi esse convite por parte da pastora Kátia e não questionei, eu tenho ou não essa capacidade para estar ali, eu apenas me dispus, E aqui estou. Muito grata ao Senhor. Nós vamos falar sobre unção de crescimento e multiplicação, com base nos Salmos 92, verso 10, e também nos versos de 12 a 14. Eu dei uma estendida naquilo que foi sugerido. E antes mesmo de que os irmãos abram a sua Bíblia, cada um de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre unção, o que vem a ser essa unção, para que, através da definição, nós consigamos nos encaixar, de fato, naquilo que é o alinhamento, naquilo que é o planejamento do Senhor para cada um de nós. Então, unção pode ser descrevida como um ato de aplicar óleo em alguém ou algo. Existe aí estudo sobre o uso indiscriminado do óleo, enfim, mas isso também significa unção, o ato de aplicar o óleo. Mas nós vamos ter mais nesse momento aqui de introdução, não unção como sendo uma consagração, uma purificação e, por que não, uma capacitação para uma missão, ou seja, para algo divino. Nós vamos ter um pouquinho nessa questão de um propósito divino. Então, que cada um de nós nesta noite possamos almejar essa capacitação espiritual do Senhor. Eu creio que o ato de receber o óleo é algo extremamente importante. Eu considero bastante essa questão, mas sem uma capacitação espiritual para estarmos recebendo, eu posso vir a ser como aquele odre velho, que não tenho aquela sustentação, aquela sustentabilidade para conseguir seguir adiante com esse óleo recebido. Então, eu preciso da capacitação do Senhor nesta noite, espiritualmente falando, e eu acredito que cada um dos meus amados irmãos que aqui estão também. Então nós vamos falar sobre unção de crescimento e multiplicação, e os queridos irmãos que aqui estão, eu acredito que assim como eu, estão almejando algo no Senhor. Não é um propósito novo, Não é um propósito novo, porque se eu falar só a partir de 2026 nós teremos um óleo novo, eu estou limitando aquilo que eu tenho consciência que é o poder do Senhor. Então, o Deus que fez ontem, Ele está fazendo hoje, Ele seguirá fazendo, porque assim diz a sua palavra e nós nela cremos. Mas nós podemos sim falar em novo ciclo. Estamos aqui em uma campanha onde nós estamos projetando o 2026, mas sem deixar de crer que ainda em 2025 o Senhor continua fazendo e continuará fazendo maravilhas em nossas vidas. Quem crê assim, diga amém. Mas se eu não tenho recebido essas maravilhas, se eu tenho estado em situações adversas, eu também não vou deixar de crer, porque Ele é fiel e justo para fazer muito mais do que tudo aquilo, de que nós pedimos, que nós pensamos, ou até do que precisamos mesmo. Deus é maravilhoso. Então eu espero que esse momento em que nós aqui estamos reunidos possa ser realmente um momento onde a nossa fé possa ser unida e fortalecida no Senhor. E que o crescimento, a multiplicação e que o novo ciclo que nós estamos esperando realmente seja de grandes bênçãos sobre a nossa vida e sobre a Igreja de Cristo Grande Luz. A igreja somos nós. A Igreja de Cristo Grande Luz, ela é Neide, ela é Kátia, ela é pastor Hamilton e assim sucessivamente. A Igreja de Cristo não são essas paredes. Todos nós que estamos aqui, nós temos isso em mente. Desde as crianças, nós temos plantado no coração das crianças que a igreja somos nós. Então, fortes, firmes, aliançados, e como cada um sendo parte do corpo, que é o próprio Cristo Jesus,
e nele nós podemos e somos mais do que vencedores. Que nós não venhamos perder isso de mente, né? Crescer, multiplicar, depende de uma aliança, depende de um propósito, e para alcançarmos o propósito, às vezes nós passamos por várias situações que não queremos, mas nós vamos passar, né? A própria palavra passar já disse, né? Não é estar estagnado, é crer que tudo vai passar, e tudo passa mesmo. Os dias bons, eles não são para sempre, assim como os dias maus também não serão. Então que nada possa limitar o nosso crescimento, porque o crescimento ele é no Senhor, e através da palavra não há limitação, não há dificuldade para romper. Há sim, às vezes, aqueles momentos em que nós precisamos calar um pouquinho mais, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso silêncio, e se Ele não vier a falar, o silêncio de Deus também é resposta. Mas que nada, exatamente nada, possa vir nos deixar desanimados, porque a fé no Senhor, ela precisa estar bem animada para que nós consigamos ativar tudo aquilo que precisamos que seja ativado nas nossas vidas. O ser humano, ele não é só um físico, só uma matéria, né? Ele tem alma e ele tem um espírito, e tudo isso tem um dono, e nós sabemos quem é o nosso dono. É nesse dono que nós temos depositado a nossa confiança para a glória do próprio Deus que nos criou. Amém? Então, nós não estamos apenas caminhando para um novo ano ou para um novo ciclo. Eu creio, né? Eu até anotei aqui, nós estamos entrando em um novo momento, em uma nova unção. E nada disso precisa aguardar até dia 1º de janeiro de 2026. Então vamos nos animar no Senhor hoje, porque eu creio que há momentos em que Deus, Ele abençoa, Ele simplesmente abençoa, porque Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da promessa, Ele é o dono da graça e o Pai do amor, né? Então, isso aí eu creio piamente, mas hoje eu gostaria de trazer para os irmãos 3 questões aqui que chamaram muito a minha atenção. Deus, Ele não apenas abençoa, apesar de ser um abençoador, mas existem momentos em que Ele destrava, expande e multiplica. E é esse momento, né, que nós, nesta noite, vamos chamar à existência para as nossas vidas. Que tudo aquilo que precisa ser destravado na minha vida, eu me coloquei diante do Senhor e peço que os irmãos também façam aí uma reflexão, né, e busquem esse destrave no Senhor. Ele tem poder para destravar, Ele tem poder para nos fazer ir adiante, para expandir, para alargar as fronteiras. Se não fosse assim, Ele não teria dito, e Ele disse. Então, que na palavra, que na vida pessoal, que nos relacionamentos que todos nós temos, né, assim, que tudo que precisa ser destravado, né, se nós viemos buscar no Senhor, nem tudo vai acontecer hoje, porque não é um passe de mágica, mas que aquilo que eu e você, nós precisarmos fazer humanamente falando, para que nós venhamos ter esse crescimento, ter essa unção sobre nossas vidas, que nós possamos realmente tomar uma atitude e ter posicionamento diante da palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que os irmãos agora abrissem aí a Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia física mesmo, em Salmos 92, nós vamos ler primeiramente o verso 10. Eu estou usando aqui, eu tenho 2 linguagens, mas eu vou usar na linguagem de hoje, tá bom? Tradução na linguagem de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tu me tens tomado forte como um touro selvagem, e me tens abençoado com a felicidade. Tem uma outra versão, que agora também eu não vou lembrar qual é o nome dela, mas que diz que, aí na parte B, que eu serei ungido com óleo fresco, com óleo novo. E fazendo um paralelo, eu acredito que esse óleo novo, esse óleo fresco, ele é carregado de felicidades.
de momentos em que, às vezes, eu achava que aquilo ali não era mais algo que Deus pudesse destravar, pudesse realizar, que já era algo perdido. Mas, se eu tomo um posicionamento, se eu recebo o que está aqui escrito na palavra de Deus, isso pode tornar-se uma novidade. E a unção, ela além de ser uma capacitação, ela é uma identificação que o cristão precisa ter como recebimento e como ativamento constante em sua vida. Então, que a alegria do Senhor realmente possa nos sustentar a cada momento e que nós venhamos almejar esse crescimento. A palavra do Senhor diz ainda em Salmos 92, nos versos de 12 a 14, o seguinte: os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice eles ainda produzem frutos, e são sempre fortes e cheios de vida. Nós já temos, a maioria de nós aqui, alguns anos de vida, mas nada disso é limitação para que o Senhor possa agir em nós e através de nós. Sabiam disso? Mesmo através, daquele momento de cansaço, daquele momento de desânimo, que aparentemente nós vemos estar abatidos, isso não é empecilho. Se você tem a disponibilidade, a disposição para receber do Senhor, Ele dá. Se você tem 5, 40 ou 100 anos, isso não é empecilho para que o Senhor haja através da sua vida, e não é palavra minha, porque se não fosse assim, não estaria escrito aqui, que na velhice ainda darão frutos. E tem uma versão que diz: esses frutos serão viçosos e florescentes. Então serão frutos saudáveis, bonitos, e tudo é para a glória de Deus, amém? Em Salmos 92, eu consegui extrair aqui 3 chaves espirituais que precisam ser reconhecidas, recebidas e ativadas mesmo com todo o fervor na vida de um cristão. A primeira delas, eu digo, posso citar aqui o óleo, né? O óleo fresco, ele é uma chave extraordinária. Porque uma unção fresca, uma unção nova, ela nos leva a entrar em temporadas novas. Onde aquilo que eu pensei que já fosse esquecido da parte do Senhor, Ele está ali totalmente ativado. Talvez eu precise de uma atitude, talvez eu precise de um movimento, talvez eu preciso, além do orar, eu preciso da ação, precisa completar aí, né? Tem que ser uma oração, tem que ter uma atitude, tem que ter um movimento. Ah, mas Deus pode todas as coisas. Ele pode exatamente todas as coisas, mas Ele não faz todas as coisas sozinho. Então, existe aquilo que é parcela minha, e o que é parcela minha, eu não posso transferir para um pastor. Se preciso levar a palavra, se preciso cumprir o ID, não é o pastor que tem que ir lá cumprir, sou eu. Então, naquilo que eu preciso ter atitude, eu tenho que buscar a ter. Porque se eu ficar estagnada, se você ficar estagnado, esse crescimento, ele não vai chegar da forma que ele precisa chegar. E uma outra chave muito importante é o florescer. Florescer é crescer, é avançar, é seguir adiante, é romper barreiras, né? Quebrar limites, paradigmas que outrora pareciam assim como invencíveis. Mas com o Senhor nós podemos sim e somos mais do que vencedores. Então, ter um olho fresco, florescer, marchar, ir adiante é o nosso papel sim, através da unção do Senhor nas nossas vidas, da capacitação espiritual, nós podemos e devemos sim seguir adiante. O terceiro seria dar frutos. Dar frutos está ligado à produtividade. Dar o fruto aqui pode ter o sentido de evangelismo, para que essas cadeiras, né, sejam preenchidas e que nós possamos
alargar essas fronteiras. Existem esses frutos e eles precisam ser reais, porque senão a vitalidade daqueles que já estão, quase envelhecidos, cansados, ela começa a ficar bem desmotivada, desanimada. Sinal de unção é sinal de ideias novas, pessoas novas, avivamentos, pessoas novas com ideias novas, com base na palavra. Porque tudo aquilo que for novo e não tiver base na palavra do Senhor, pode levar, não é só a estagnação, mas sim uma queda. E não é isso que nós almejamos na casa do Senhor. Nós almejamos trabalhar para o reino. Nós almejamos um reino que cresce. Mas nós também almejamos uma igreja e vidas embasadas na palavra do Senhor. Então, que todo fruto, que toda produtividade, que além de ser pessoas aqui ouvindo da palavra do Senhor, enchendo-se da palavra do Senhor, para que sendo discipulados possam transbordar de si mesmo e conseguir outras vidas, porque o reino de Deus ele é assim, ele vai sendo expandido através da minha, da sua e da vida daqueles que nós já conquistamos e ainda iremos conquistar no Senhor. Mas existe também um outro tipo de produtividade que gera o crescimento no meio do povo de Deus e na casa de Deus, que é você ser assim como nós aprendemos todo o tempo através da meditação, ser produtivo. Como eu posso produzir na casa do Senhor? Orando, jejuando em favor das minhas causas, mas das causas do meu próximo, intercedendo, posso trabalhar, limpando o chão, cuidando das crianças. Tudo isso gera o crescimento, porque se eu não cuido, se eu não produzo, tudo aquilo que precisa ser feito pode causar um desgaste na vida do outro. Então eu tenho que crescer, mas eu tenho que também fazer com que o irmão que está do meu lado, ele almeje esse crescimento, porque é como se fosse uma unção sendo repassada. Se hoje eu cuido de crianças, eu tenho que criar nas pessoas que estão aqui, ou naquelas que ainda virão, um desejo de cuidar de crianças, para que o crescimento ele vá adiante. Se eu estou aqui na casa do Senhor e eu louvo aqui no grupo de louvor, eu tenho que almejar ficar sempre cheio, mas que essa unção, que essa capacitação, ela não pare em mim, porque o centro não sou eu, o centro não sou eu que cuido de criança, não é quem está ali louvando ou trazendo a palavra do Senhor. O centro é o Senhor Jesus e a obra é dele e tudo é para ele. Então crescer tem essa visão também de pegar, ir lá e fazer o que é para ser feito, com toda a excelência que precisa ser feito, para que essa produtividade, ela não só alegre o coração de Deus, mas para que ela crie inspiração no próximo. Eu tenho feito isso? Preciso refletir. Então que cada um nesta noite reflita naquilo que você recebeu responsabilidade para realizar. Você tem buscado crescer, amadurecer e motivar as pessoas que estão sob a sua liderança, ou mesmo que não estejam sob a sua liderança. Assim, você tem feito aquilo que realmente tem sido colocado para você fazer? Não é um julgamento, é uma pergunta. E para que nós venhamos crescer, nós precisamos realmente refletir. Não, ultimamente eu tenho estado apenas recebendo do Senhor. Receba, continue recebendo, mas não retenha tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor, ele é simples, mas ao mesmo tempo é algo muito complexo. Então, se você absorver tudo que você acredita que é só para você, e você não liberar o crescimento, ele não vai ser tão ideal como ele precisa ser. A chamada, ela não é só para uma, duas ou três pessoas. A chamada é para todo aquele que
confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assim nele crê. Então é para todos. Então o crescimento, independente de ser mínimo, mediano ou enorme, ele precisa acontecer na vida do cristão. E as fronteiras precisam ser alargadas. Você trabalha em algum ministério nesta igreja, ou você apenas visita, ou você acredita que enquanto tiver quem faça, você não precisa ser ativado? Não sei qual é a sua teoria, qual é o seu pensamento, mas eu gostaria de dizer que o chamado ele é para todos. O chamado ele é para todos. Ele não é só para o pastor nem para o líder, né? Desde uma criança ela precisa entender. Os adolescentes, os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, e nós adultos que já temos uma maturidade maior, nós precisamos entender. O crescimento, ele é como se fosse um combustível para que o reino de Deus ele seja expandido na terra. Então, crescer, multiplicar, unção nova, florescer, para que no dia de hoje, no dia amanhã, em 2026 e o resto das nossas vidas, nós estejamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Eu gostaria que você declarasse o seguinte nesta noite, repetindo as frases que eu vou ler aqui agora. Serei ungido com óleo fresco. Serei ungido com óleo fresco. Como quem está vivo. Florescerei como a palmeira. Florescerei como a palmeira. Crescerei como cedro do Líbano. Crescerei como cedro do Líbano. Darei frutos em todo o tempo. Darei frutos em todo o tempo. Frutifique. Faça a diferença para o reino de Deus. Tem coisas que Deus, Ele simplesmente libera sobre a vida de uma pessoa. Mas tem coisas que Deus, Ele usa os seus servos aqui na terra para, através do servir, que foi o que mais o Senhor trouxe como exemplo, né, para cada um de nós. A bênção chega às vezes através do servir. Como eu não sei, você também não sabe, se na vida de um irmão, de um parente, de um vizinho, simplesmente Deus vai convencê-lo de que ele precisa vir para a igreja, de que ele precisa... Então nós vamos fazer a nossa parte. Vamos crescer, vamos alargar as fronteiras, vamos olhar para frente. E eu gostaria que você repetisse algo ainda aqui comigo. Diga assim: Pai, me ajude a permanecer com a sua palavra plantada em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus não quer apenas te sustentar. Deus não quer apenas me sustentar. Deus não quer apenas sustentar a igreja de Cristo Grande Luz. O desejo do coração dele nesta noite e para todos os dias das nossas vidas é que nós venhamos florescer, crescer, produzir bons frutos para a obra do Senhor. Então, que a produtividade, que o dom da palavra, que a sabedoria, que o discernimento, que tudo aquilo que possa gerar o crescimento em cada um de nós possa ser ativado nesta noite. Cresçamos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Existe uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, que o maior ativo terreno, né, é o tempo. Sendo assim, né, que o nosso tempo com Deus seja uma prioridade para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento daquele que tudo fez, está fazendo e seguirá fazendo por cada um de nós. Que o nosso tempo seja dedicado ao Senhor todos os dias. De quanto será esse tempo? Né, aí é para cada um de nós. Mas que essa qualidade seja uma qualidade que o Senhor olhe para ela, olhe para a atitude, olhe para o posicionamento e se agrade. Porque se isso não acontecer,
nós estaremos sendo apenas hipócritas e não cristãos, como o Senhor assim espera. Essa palavra ela é primeiro para mim. Muito obrigada pela oportunidade, né, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?